Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual, a nossa aula de língua portuguesa. E hoje vamos dar continuidade à atividade, né, que a gente começou na aula passada, né, lá na página 31. A gente parou na letra B da quinta questão, não foi isso? Portanto, eu peço para que vocês abram o módulo na página 32, tá ok? Na página 32, certo? No qual a gente vai continuar respondendo aqui a partir da sexta questão. Né? Então, acompanhe comigo aqui a leitura. Como vimos no início da unidade, para criar uma narrativa, podemos escolher entre dois tipos de narradores. O narrador personagem, ou seja, a própria personagem conta a história, ou o narrador observador, isto é, alguém que não participa da história narra todos os eventos. Ok? Então, como a gente viu desde o início, né, que a gente vem estudando o texto narrativo, a gente viu que existe principalmente dois tipos de narradores, né? Existe o narrador personagem, como já deixa claro, né? Um narrador que também é personagem, portanto está inserido, é um personagem, é um ser que está inserido na história, ele participa da trama, tá certo? Então ele acompanha toda a história da, é, de dentro da história, tá ok? Né? Enquanto que o narrador observador, como já deixa claro, é aquele que apenas observa. Nesse caso, ele não está inserido ele não é um personagem, não está inserido na história. Na verdade, existe um distanciamento. Né? Ele está fora da história, ele está num ponto privilegiado no qual ele consegue observar todos os fatos, todos os acontecimentos. Né? Então ele apenas observa. Então tem essa diferença entre o narrador personagem, né? Que ele, além de narrar a história, ele também participa da história, afinal ele é um personagem, então está dentro da história, está dentro da trama, ao passo que temos o narrador observador que está fora da história, ele se distancia, ele apenas observa, então nesse caso ele apenas narra os acontecimentos. Então, com base nisso, vamos aqui responder a letra A. Letra A pergunta o seguinte, né? Pede o seguinte: assinale a opção correta em relação ao narrador do texto A Lenda do Café. Então, pessoal, como a gente observou lá no texto que a gente leu né, do mito africano, né? A gente observou que o narrador não é um narrador personagem. A gente viu lá que o texto, né, possui duas personagens protagonistas, né, no caso Cumbi e Mascarém, não é isso? São as duas personagens principais, portanto, os protagonistas, e temos as personagens secundários, que são os monges, não é isso? E se vocês observarem lá direitinho, nenhum deles narra a história. Eles são apenas personagens, mas não têm a função de narrar. Quem narra é um outro ser que está fora da história, ele apenas observa. Portanto, o tipo de narrador que temos no texto lá que a gente leu sobre a lenda do café é um narrador observador, não é isso? Aí temos aqui as três opções. Primeira opção, narrador personagem, não, né? Ele até afirma aqui, né? Sendo a personagem Cumbi quem narra. A gente viu que não tem nada a ver. Cumbi apenas participa da história, ele não narra os fatos, né? Portanto, não é um narrador personagem. E temos aqui a segunda opção, narrador observador, alguém que não participa da história, mas narra para o leitor. Perfeito, exatamente isso. A opção correta é a opção 2, narrador observador, como a gente acabou de analisar. Né? O texto lá, a Lenda do Café, não são os personagens que narram, ou alguma personagem que narra a história. Né? Na verdade, é um outro ser que está apenas ali observando. Né? Então, sexta questão, letra A, né? Opa. Sexta questão, letra A. Resposta. Resposta 2. Né? Narrador observador, ok? Essa opção aí que aparece como narrador observador, tá ok, gente? Aí temos aqui letra B. Aí temos aqui letra B. Retire do texto um trecho que comprove sua resposta à questão anterior. A gente pode colocar, ou seja, a letra B pede para que a gente pegue no texto um trecho que mostre que, na verdade, quem está narrando é um ser
que não que é totalmente diferente das personagens, ou seja, não são as personagens que narram, é um ser totalmente fora da história, é um narrador observador. Um trecho que a gente pode utilizar é exatamente o trecho que ele fala, né? Contam que um dia o céu se separou da terra. Mas lembrando que existem outros trechos que vocês podem utilizar, mas um exemplo aqui é exatamente esse trecho aqui, ó. Contam que um dia o céu, o céu se separou da terra. Aí tem esse símbolozinho aqui, ó. Que indica, esse símbolozinho, pessoal, a gente utiliza para indicar o quê? Que existe um pouco. O texto, esse trecho nunca acaba aí, né? Existe mais. Existe outras informações, né? Porque a gente não precisa colocar todo o trecho, certo? Aí para mostrar a pessoa que está lendo que existe mais informações além disso, a gente coloca esse símbolo aí, ok? Aí vamos agora para a sétima questão. Quando você lê uma história, outro aspecto importante para compreendê-la é o tempo. Exatamente isso, né? Um dos constituintes, né, de um texto narrativo, né? Além das personagens, narrador, tem o espaço e também o tempo. O tempo também é importante para um texto narrativo, né? Então, ó, a duração dos acontecimentos ao longo da narrativa, nesse caso que seria o tempo, né? O tempo é nada mais do que a duração dos acontecimentos ao longo da narrativa, né? A essa percepção de duração temporal chamamos de tempo cronológico. O que seria o tempo cronológico? Aí temos aqui um quadro chamado Entenda. Leiam comigo. Tempo cronológico. Quando o. Deixa eu ler aqui que está bem clarinho para mim. Quando o leitor consegue perceber a passagem da história, a duração dos eventos por meio de marcadores temporais, por exemplo, no dia seguinte, na outra manhã, após esse dia, etc. Então, o que acontece, pessoal? Existem dois tipos de tempo no texto narrativo. Temos o tempo cronológico e o tempo psicológico, certo? Que eu já comentei com vocês isso, mas vamos relembrar aqui. O tempo cronológico, pessoal, nada mais é do que o tempo como nós conhecemos, certo? Que é o tempo que vale para todas as personagens, para todos ali presentes na narrativa, tá ok? Portanto, é o tempo real, digamos assim, né? Já que é um tempo que passa do mesmo jeito para todos. Aí chamamos isso de tempo cronológico, é o tempo linear, ok? É diferente do tempo psicológico. Por que psicológico? Porque o tempo psicológico é individual, né? Está ligado aos devaneios das personagens, às reflexões dos personagens, aos pensamentos das personagens. Como assim, professor? Eu acho que vocês já se depararam, principalmente em filmes, momentos em que uma personagem, em que a narrativa passa exatamente no momento em que a personagem está ali fazendo algumas reflexões em relação ao personagem tendo alguns pensamentos, alguns devaneios, né? Se vocês observarem esse momento, percebam que é como se a história parasse e o tempo ali da narrativa fosse o tempo do pensamento da personagem. Por isso que o tempo psicológico é um tempo individual. Porque individual é o tempo de cada personagem. No momento que ela está ali pensando, no momento que ela está ali com seus devaneios, certo? Então então perceba o seguinte: quando a narrativa ela foca nos pensamentos da personagem, pode observar, é como se o tempo da história parasse e a narrativa focasse somente no pensamento, como a narrativa na verdade está focada somente no pensamento da personagem. O tempo da narrativa ali é o tempo em que ela está ali fazendo suas reflexões. E quando a personagem volta de suas reflexões, é como tipo, o tempo da história voltasse ao normal. Então, essa é a diferença do tempo cronológico para o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo que vale para todos, certo? É o tempo como a gente conhece, de fato. É o tempo que está passando da mesma forma para todo mundo. Já o tempo psicológico é um tempo mais subjetivo, é um tempo mais pessoal, é o tempo de cada personagem, principalmente naqueles momentos em que eles estão ali, no momento de devaneio, de pensamento, porque quando a narrativa foca nos pensamentos da personagem, pode observar que é como o tempo da narrativa, da história parasse, tipo, o tempo dos fatos ali parasse, e o tempo ali que está em foco é o tempo do pensamento da personagem.
pode perceber isso, é bem interessante. Então, quando a narrativa foca no tempo do pensamento, da reflexão da personagem, que ele é um tempo psicológico. Ou seja, é o tempo ali que está passando apenas para a personagem que está ali com seus pensamentos. Tá certo? Agora, quando a história narra ali e os fatos ocorrem numa sucessão de fatos, num tempo em que vale para todos os personagens, que a passagem do tempo é comum para todos os personagens, a gente chama de tempo cronológico, certo? É o que a gente vai focar muito mais à frente, não se preocupe, mas eu espero que tenha sido claro tenha sido clara a minha explicação aqui sobre essa questão. Então, com relação ao tempo cronológico, como eu falei para vocês, que é o tempo que passa da mesma forma para todos, né? O tempo real, digamos assim, é o tempo que é comum para todos, né? Vamos aqui responder a pergunta, né? Quanto tempo parece durar a história narrada? Justifique com elementos do texto. Então, ele está querendo saber o seguinte: quantos dias levaram, né? Ou quantos dias levou para se montar essa trama, né? Ou seja, a história ela nos permite perceber essa passagem do tempo. Ou seja, tem como a gente falar assim, essa narrativa, essa história ocorreu em tantos dias. Tem como a gente perceber isso? Então, a gente vai tentar comprovar isso através de expressões. E a gente pode encontrar expressões do tipo uma manhã, no dia seguinte, naquela mesma tarde, toda a tarde antes de dormir, nos dias seguintes. Então, para a sétima questão, vocês podem responder o seguinte. Olha só, viu? Sétima questão. Parece, olha só, diante dessas expressões, a história parece ter durado vários dias, não é isso? Ó, uma manhã, no dia seguinte, naquela mesma tarde, toda a tarde antes de dormir, então parece ter durado vários dias, certo? Pois a mudança, vocês colocam assim, pois a mudança temporal é marcada por. Opa! Deixa eu ver se tá gravando aqui direitinho, nem sei nem. Tá. É marcada por. Cadê? Por expressões como. Como a gente viu lá, né? Tem lá, pode procurar no texto que tem isso, ó. Uma manhã, vírgula, né? Abre aspas. No dia seguinte, fecha aspas, vírgula. Mais uma. Né? Naquela mesma tarde. Naquela mesma tarde. Outra expressão, toda tarde antes de dormir. Abre aspas. Nos dias. Opa! Abre aspas. Nos dias seguintes. Fecha aspas. Né? A gente encontra bastante essas expressões. Mas a questão é, diante dessas expressões, tem como a gente quantificar quantificar a quantidade de dias em que ocorreram os fatos? Se vocês observarem, não. Apesar de termos todas essas expressões, mas não é possível a gente falar assim, tudo isso ocorreu em 2, 3, 4, 5 dias, né? Então vocês respondem aí. Porém, opa, não é possível saber a quantidade exata de dias. Veja que a história fala. Veja que a história ela nos deixa, nos permite entender que os fatos ocorreram em vários dias, certo? Mas não tem como a gente quantificar exatamente. Não tem como a gente dizer assim, ocorreu em 2, 3, 4 ou 5 dias. Não tem como. A gente sabe que foram em vários dias. Ó. Perceba que as expressões aí temporais nos permitem perceber exatamente. E essas expressões temporais, pessoal, nos mostram exatamente o que chamamos, a ideia do que chamamos de tempo cronológico. É o tempo real, é o tempo que vale, é o tempo que passa para todos os personagens, né? Uma manhã, no dia seguinte, naquela mesma tarde. Quando eu digo assim, no dia seguinte, esse dia seguinte é comum para todo mundo.
Então, como é um tempo comum para todo mundo, a gente chama isso de tempo cronológico. Mas o que é interessante nessa questão é que ele pergunta o seguinte: mesmo tendo essas expressões, mesmo a gente tendo ideia de que os fatos ocorreram em mais de um dia, é possível a gente quantificar a quantidade de dias? Não, não tem como a gente saber. Ok, gente? Então, nesse caso, assim se coloca aí. Porém, não é possível saber a quantidade exata. Opa, digitei errado aqui, perdão. Exata. Não sei nem porque eu escrevi daquele jeito, sinceramente. A quantidade exata de dias. Né? Oitava questão. O texto A Lenda do Café apresenta como fruto que dá origem ao café se transformou na bebida apreciada em várias partes do mundo. Neles são apresentados os aspectos positivos e negativos do café. Retire fragmentos da história que comprovam essas características. Então, pessoal, nós temos aqui dois quadrinhos, né? Um quadrinho para aspectos positivos e outro quadrinho para aspectos negativos, né? Então, deixa eu me organizar aqui. Oitava questão. Pontos positivos. Pontos positivos que a gente pode ver ali é o cheiro que os grãos, o cheiro que os grãos exalavam quando queimados, né? A gente viu lá. Tem que botar essa palavra aqui, ó, no dicionário do meu computador. É exalavo. Perdão, pessoal, agora que eu vi, eu botei exalavo, né? Exalavo, né? O cheiro que os grãos exalavam quando queimados, né? Que ajudava os monges a cantar, botei mongens, a cantar melhor, sai com dois H's, a cantar melhor as orações. Né? Ou seja, o ponto positivo era esse, né? O cheiro, lá no trecho da história, vocês podem observar que quando eles jogaram os galhos, né, junto com as frutinhas lá no fogo, né? O cheiro que exalava dos grãos, né? Ajudava, né? Tem uma parte que ele fala lá que ajudava bastante, era algo positivo para os monges, depois ajudava no canto, né? No canto das orações, né? Agora, pontos negativos, né? Ou aspectos negativos, botar pontos. Pontos negativos. O café trouxe o café trouxe efeitos estranhos. Estranhos, né? Quais foram os efeitos estranhos, né? Como a gente pode ver lá. Todos que o beberam. Esse o aqui, pessoal, remete novamente a café, certo? É o que chamamos de objeto direto anafórico. É um pronome oblíquo para a gente evitar repetições, tipo, porque eu poderia fazer assim, o café trouxe efeitos estranhos, pois todos que beberam o café, então para não ficar café, 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 existem algumas estratégias para evitar essas repetições. Então, nesse caso aí, para evitar, né, a repetição da palavra café, então a gente utiliza o pronome oblíquo, que é utilizado para uma repetição de um objeto, né, é o que chamamos de crítico acusativo. Mas isso é o que a gente vai estudar mais à frente, não se preocupe não, certo? Mas só para lembrar que esse o aqui, o pronome oblíquo, ele retoma café, é o que chamamos de objeto direto anafórico. Ele retoma, anáfora é exatamente esse movimento de retornar. Né? Veja que ele retoma um termo que foi dito anteriormente, né? Então, para não repetir café, a gente utiliza né? Todos que o beberam, né? Demoraram muito para dormir, não foi isso? Não foi isso que aconteceu? Né? Então, esse é o ponto negativo do café. Né? Então, o ponto positivo é que o cheiro ajudou bastante os monges, né, no momento de cantar as orações, ao passo que, ao mesmo tempo, quem teve contato, né, com a bebida, né, de outros que beberam, tiveram problemas para dormir. Né? Então, esse é o ponto negativo, de acordo
com o texto aqui, certo? Nona questão. Quando lemos uma história, acompanhamos todas as ações que ocorrem com os personagens. Esse encadeamento dessas é chamado de enredo. Né? Enredo. Agora, o que acontece? Aí mostra aqui, ó, um quadrinho. Enredo são os fatos e as ações que compõem a história. Como eu já deixei claro, pessoal, enredo não é história. É totalmente diferente. Enredo é exatamente a configuração do texto, ou seja, a forma que a história é contada. Tá certo? Não é história. Certo? Não confundir. Às vezes as pessoas falam assim, então me conta o enredo desse filme. Gente, a gente não pode contar o enredo. A gente pode contar a história. Mas o enredo é a construção dessa história. Ou seja, como é que essa história foi contada? Como ela foi construída? Isso é o enredo. Ok? Então, ó, enumere os períodos retirados do texto A Lenda do Café de acordo com a sequência que aparece no enredo. Né? Então, ou seja, vamos ver qual é a sequência. Né? Então, temos aqui 4 trechos, né? E vamos ler aqui e depois enumerar na ordem correta. Ou seja, qual foi o primeiro momento, qual foi o segundo, e assim sucessivamente. No primeiro aqui, te fala o seguinte: no dia seguinte, de manhã, quando o sol mal despontava, os 2 amigos pastores voltaram a se encontrar com seus rebanhos. Olha só, voltaram a se encontrar com seus rebanhos. Veja que isso aqui não é o primeiro momento da história. Certo? Então já descarta como primeiro como momento número 1. Certo? Aí, trecho 2. Toda a tarde, antes de dormir, os monges tomavam uma infusão todos juntos. Veja que o trecho 2 aqui também não é o primeiro momento da história, ou seja, é um momento que vem posterior, né? E veja que o trecho 2 é algo que ocorre após o trecho 1. Perceberam? No caso, porque no trecho 1, no dia seguinte de manhã, quando o sol mal despontava, os 2 amigos pastores voltaram a se encontrar com seus rebanhos. Veja que isso é algo que aconteceu antes do trecho 2, que é toda tarde, antes de dormir, os monges tomavam infusão todos juntos. Né? Então, o 2 vem depois de 1, certo? Aí o trecho 3. Ouçam bem a história. Dizem que desde que o sol aparecia até que se punha, Cumbi vigiava o seu rebanho. Pessoal, isso aqui é o início da história. Né? Isso aqui é o início da história. Então, nesse caso aqui, pessoal, o trecho 3 aqui, vocês podem marcar como 1. Não tá vendo o quadradinho aqui do lado direito? Vocês podem colocar número 1 no trecho 3, porque é o início da história, né? Ouçam bem a história. Dizem que desde que o sol aparecia até que se punha, Cumbi vigiava o seu rebanho. Veja que é um dos primeiros momentos da narrativa, né? Então, trecho 3 é o primeiro momento, vocês colocam em número 1. E quarto trecho. Os 2 pastores decidiram viver juntos por toda a vida. Na sua noite de núpcias, prepararam sozinhos a cerimônia do café. Veja, pessoal, que isso aqui é o desfecho. É a conclusão da história, né? Portanto, o trecho 4, a gente pode marcar como 4. Certo? Então, trecho 3, 1. Trecho 4, 4. Aí o que acontece? Então, o trecho 1 aqui, o primeiro é 2 e o trecho 2 é 3. Portanto, a resposta da questão 9 vai ficar assim: 2, 3, 1, 4. Deixa eu colocar aqui. Nona questão. Certo? Então, o que acontece? Vai ficar da seguinte forma: é 2, 3, 1, 4. Por quê? Veja que é dessa forma que vai ocorrendo os fatos, né? Primeiro, o trecho 3, né? Ouço bem a história. Dizem que desde que o sol aparecia até que se punha, Cumbi vigiava o seu rebanho. Depois desse trecho, a gente pode passar para o primeiro trecho, né? No dia seguinte, de manhã, quando o sol mal despontava, os 2 amigos pastores voltaram a se encontrar com seus rebanhos. Depois disso, vem o trecho 2. Toda tarde, antes de dormir, os monges tomavam infusão todos juntos. Depois do trecho 2, a gente pula para o trecho 4. Os 2 pastores decidiram viver juntos por toda a vida. Na sua noite de núpcias, prepararam sozinhos a cerimônia do café. Então veja que a ordem dos fatos é exatamente essa, né? 2, 3, 1, 4. Né? Ou seja, o trecho 3 é o primeiro fato ocorrido, o trecho 1 é o segundo, o trecho 2 é o terceiro momento e o trecho 4 é o quarto momento. Tá ok? Então a resposta. Coloquei a nona questão aqui, pessoal. Coloquei um do lado do outro, mas é nessa ordem: 2, 3, 1, 4. Ok?
Décima questão. A lenda do café é o primeiro registro que existe sobre o consumo da bebida e seu uso como ritual de socialização. No texto é narrado como o fruto, no texto é narrado como o fruto foi transformado na bebida mais consumida do mundo, perdendo apenas para a água. Aí temos aqui letra A. Ao longo da história, as diferentes sociedades, a partir de sua cultura, desenvolveram rituais sociais e religiosos que envolvem bebidas e comidas, seja para marcar datas especiais ou tradições de socialização. Se tem algum ritual, data especial, costume social ou religioso que é marcado por uma bebida ou comida específica, né, gente? Bem, a gente pode marcar aqui. ah, no caso, a gente pode. A gente pode pensar aqui, pessoal, só porque não sei se é a Páscoa, a questão do vinho, né? Bem, enfim, vocês podem até pesquisar na internet, se vocês quiserem, certo? Sobre algum ritual religioso, né? Que tenha uma bebida especial, né? É, no caso aqui no quadrinho ao lado tem assim, cerimônia do café, o ritual etíope de preparo e degustação da bebida. Veja que, de fato, na Etiópia existe um ritual, né? Existe uma comemoração, digamos assim, né? Que é o ritual que prepara da degustação do café, né? Faz o seguinte, faça uma pesquisa depois na internet sobre algumas bebidas utilizadas em cerimônias, né? Faça essa pesquisa. Agora não me vem à cabeça exatamente não vem à minha cabeça alguma situação específica, alguma bebida específica. Com toda sinceridade, não tem, sabe? Mas vamos lá. Letra B. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, por isso, além de muito consumido, ele está presente na nossa cultura e economia há muito tempo. Isso é fato. Você percebe essa importância no cotidiano? Explique. Então, pessoal, vocês percebem o quão importante é o café para o nosso país? Porque, como aqui afirmou, nós somos os maiores produtores de café do mundo, né? Ainda não somos os maiores consumidores, mas estamos ali, quase, né, com os maiores consumidores. A gente produz, somos os maiores produtores, mas ainda não somos os maiores consumidores. Mas estamos ali pertinho do maior consumidor, que eu não sei se são os colombianos, mas os maiores consumidores, alguma coisa assim. Eu tenho uma breve recordação de que sejam os colombianos, mas enfim, né? Mas eu quero saber o seguinte: você percebe essa importância no cotidiano? Vocês conseguem perceber essa importância do café no nosso dia a dia? Explique o porquê. Então responda aí e explique o porquê, né? Então, pessoal, essa atividade se encerra aqui até a 10ª questão. Então, qualquer dúvida, estarei à disposição lá no WhatsApp, tá ok? Então, até mais.